Bom, vamos começar então, já está gravando. E tanto o Class in Class de hoje quanto o Class in Class da semana que vem, ele é focado nas neurociências, né? E traz informações muito importantes para nós professores. E, sem dúvida alguma, tem muito conteúdo, então eu vou começar logo. Então, é o do Neurociências, que vai ser para essa semana e para a semana que vem tem muito conteúdo, coisas muito importantes, muito interessantes, muito importante. Então, a neurociências, embora o apogeu das pesquisas sobre o cérebro tenha acontecido na década de 90, e digamos que teve uma ênfase especial, né? A interface entre a neurociência e a educação, ela é emergente, ela está acontecendo agora. Foi feita uma pesquisa sobre o cérebro em específico, mas o que vem acontecendo nos últimos anos é essa relação de cérebro, né, e educação, e que reuniu pesquisadores de diferentes áreas, e esse termo neurociências, ele se popularizou de uma forma, muitas pessoas usando para muitas coisas, né, baseado na neurociências, como se neurociências fosse uma mágica, né, e na verdade não é uma mágica, é só um estudo. E aí que diz que tem pesquisadores de diferentes áreas, que vão da neurociência cognitiva às teorias educacionais e outras disciplinas relacionadas, né, com o objetivo de explorar as interações entre os processos biológicos e a educação. Só que isso não quer dizer que a neurociência se interessa por biologizar a educação, não é isso, não se diz assim, o aluno só aprende desse jeito através das neurociências e ponto. Muito pelo contrário, a neurociências, ela vem para melhorar o processo de ensino, para descobrir como o aluno aprende melhor e não para colocar ele dentro de uma forma, né? E aí, com o advento da neurociências, do estudo da neurociências, acabou acontecendo diversos mitos, né? As pessoas começaram a criar diversos mitos e construir e desconstruir mitos. A neurociência, na verdade, vem para desconstruir mitos, né? E aí a neurociências atualmente ela se debruçou sobre o aspecto do bilinguismo e como que esse mecanismo acontece dentro do cérebro. E aí nós temos diversas conclusões, e para entender essas conclusões, a gente vai começar por essa introdução aqui do que é a neurociências, e depois disso a gente vai para os neuromitos, né? Dizer, o que não é, o que é mito, o que não existe, o que é mentira, né? Então, um dos principais objetivos da neurociência e a educação é preencher a lacuna entre os dois campos por meio de um diálogo direto entre pesquisadores e educadores. Né? O que é possível, o que não é possível, essa lacuna que tem entre educadores e pesquisadores, né? E inventando as soluções intermediárias mágicas, né? Que isso é baseado na neurociência. Será que é baseado na neurociência mesmo? É possível que isso seja baseado na neurociências? Então, houve diversas interpretações equivocadas da ciência e do sistema nervoso. E atualmente, com os recursos tecnológicos que se existe, começou-se a desvendar, né, a desmentir, na verdade, essas interpretações equivocadas, né? Boa parte dessa divulgação se deve à popularização dessas informações pela mídia, ou seja, a mídia popularizou as inverdades, as mentiras, as más interpretações da ciência, porque, na verdade, não era um erro científico, foi um artigo científico que se popularizou e foi mal interpretado, e nisso surgiram os mitos, né? E a gente vai ver diversos deles nessa aula e na próxima. É comum observar professores e pais com grande entusiasmo pelas ciências do cérebro e pela luz que pode lançar no aprendizado da criança e do adulto.
No entanto, às vezes esse entusiasmo pode levar os educadores a aceitar práticas duvidosas, né? Que não tem base científica, porque nada daquilo que não tem base científica é uma tentativa, né, gente? O que não tem base científica é uma tentativa vaga. É um tiro no escuro, eu diria, né? Enquanto que existem inúmeros pesquisadores e educadores que se uniram para comprovar a eficácia da neurociências aliada à aprendizagem, tem muita gente tirando da sua cabeça uma fórmula de ensino, o que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E nesse contexto que pesquisadores em neurociência e educação começaram a compilar conjuntos de recursos, meta-análise e revisões para abordar quais as contribuições que, de fato, a neurociências pode oferecer para a educação. Fazendo um parênteses aqui, hoje eu comecei a assistir uma live de uma professora de inglês, não vou citar nomes, mas eu tive que sair da live e eu tive que deixar de seguir a menina, porque ela falou tanto absurdo na live, e a live dela estava lotada de gente, que eu fiquei embasbacada, achando que eu era maluca, que eu era louca, né? Porque não pode ser que a pessoa saia a dizer coisas que não tem noção, que não estudou, que não leu, que não sabe, dizer assim, da boca para fora, como se estivesse falando uma coisa corriqueira, né? E aí eu fiquei assim, eu fiquei embasbacada. E dentro desse cenário, que é o nosso objetivo aqui, é oferecer ao aluno, oferecer a nós, professores, né, e enquanto alunos, uma caminhada de entendimento sobre as bases neurocientíficas e relacionadas ao bilinguismo. E explorar alguns neuromitos que nós vamos nos surpreender bastante, gurias, porque tem muito neuromito e a gente vai dizer assim, meu Deus, eu sempre acreditei que isso era verdade, e se caiu por terra com base científica. Tudo que eu vou falar aqui de neurociências, neuromitos e aprendizagem e bilinguismo é com base científica, não é nada da minha experiência, é daquilo que eu estudei, dos artigos que eu li, da minha pós, tá? A crença de que o bilinguismo, principalmente aquele iniciado na infância, seria confuso e traria consequências negativas para o desenvolvimento já foi derrubado. Então, assim, ó, quando eu comecei a trabalhar, e aí para vocês verem como é importante, né, eu estou dando aqui o meu exemplo, quando eu comecei a trabalhar numa escola bilíngue, uma mãe chegou com essa, mas uma mãe muito querida, uma mãe muito mente aberta, muito educada, que ela tinha medo, de uma forma bem leve, ela disse isso, que ela tinha medo que o aluno se confundisse com as duas línguas. E eu não era formada nem na faculdade na época, que dirá fazer pós-graduação. E eu travei, eu não sabia o que dizer para ela. O meu sexto sentido achava que eles não iam confundir as línguas, né? Porque, tipo, é quase impossível você confundir uma língua que você fala há 6 anos, que tu ouviu as pessoas falando, que tu ouve o tempo todo, 100% do teu tempo, com uma língua que tu tá recém aprendendo, né? É quase que insano pensar assim. Mas eu não tinha essa percepção que naquela época, e eu não soube dar uma resposta para ela cientificamente, com base científica. Eu só soube balbuciar algumas palavras para ela, né? Dizendo assim, acho que não confunde. E eu tinha 21 anos, né, gente? Então, pelo amor de Deus, olha como faz diferença estudar. Só que também não era a minha culpa ter sido colocada numa escola bilíngue para ser professora bilíngue, sem ter formação nenhuma, né? A gente vai conforme a nossa necessidade. Quem me aceitou lá como professora, que na verdade era mais responsável, porque eu tinha mais ignorância do que conhecimento. E eu nem tenho vergonha de dizer, porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Quantas gurias a gente vê aí entrando em sala de aula com 16, 17 anos para ensinar inglês, né? De forma contrária, hoje já são muitos os estudos que mostram as diferenças entre o cérebro bilíngue e monolíngue, apresentando inclusive as vantagens cognitivas do bilinguismo. Uma razão pela qual os cérebros bilíngues diferem-se é que para um bilíngue as duas línguas estão sempre ativas, não há revezamento entre elas.
Então, se você estivesse falando inglês comigo agora, o português continuaria totalmente ativo e disponível. Potencialmente, esse é um... Vocês entenderam que a gente não desliga nenhuma língua nem outra quando é bilíngue? Eu tô louca para dizer isso. Tu não é bilíngue porque tu nasceu falando as duas línguas, tu é bilíngue porque tu estuda as duas línguas, não importa a idade que tu tenha. Ai, que lindo! Então, se eu tô falando com vocês agora, gurias, eu digo assim, girls, let's go to the next page. Vocês vão parar assim, ai, peraí, que agora eu vou trocar para o inglês. Ou vocês entenderam o que eu disse? Podem escrever que eu estou acompanhando o chat. Potencialmente, isso é um problema se você tem duas possibilidades ativas sobre como dizer e entender as coisas. Esperaríamos muita confusão e muitas intrusões em que você escolheria a palavra da língua errada. Mas isso não acontece na prática. Então, o que acontece? Se eu digo assim para vocês, girls, thank you, e vocês querem me dizer you're welcome, vocês não vão ficar pensando, ai, qual é a palavra que eu vou falar agora nesse momento. Não. Vocês vão lá e vão falar. Tá? O que a maioria dos pesquisadores acredita ser a explicação é que é um sistema no cérebro cujo trabalho é controlar e gerenciar a atenção quando há competição. Quando duas coisas estão ativas e você tem que escolher uma e ignorar a outra. Este é o chamado sistema de controle executivo. O sistema de controle executivo é aquele que é altamente prejudicado nas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só para pontuar, tá? E ele fica na parte da frente do cérebro, tá? Então, ele fica gerenciando a atenção, ou falando outra língua, ele faz a troca automaticamente, ele não faz a troca, ele ativa, na verdade, não há troca. Eu estou aqui com o português, falando no português, alguém falou inglês, opa, ele ativa o inglês automaticamente. Eita, cérebro, né? Trata-se de um sistema muito importante e o último sistema a se desenvolver é o último sistema a se desenvolver e o primeiro a declinar com o envelhecimento. Ai, que pena. É a base da atenção e da realização de tarefas simultâneas. A ideia é que bilíngues, que sempre têm as duas línguas ativas, conseguem gerenciar essa competição e evitar potenciais intrusões e confusões ao usar o sistema de controle executivo. Gente, uma das promessas da Ritalina, se vocês estiverem se perguntando, é que ele vai melhorando o sistema executivo à medida que tu vai tomando a Ritalina. Porque o teu sistema, ele não é que o teu sistema executivo esteja fadado ao fracasso, não é isso, é que ele está confuso. E a Ritalina organiza ele, vai melhorando ao longo dos anos, conforme vai tomando a Ritalina. Mas se fala muito mal de Ritalina para aluno, né? São mitos que precisam cair ainda. O que você tem é uma situação em que os bilíngues... Oi. Tomando o que você falou? Eu não entendi. Oi? Tomando Ritalina. Ritalina. O que é isso? A Ritalina é um remédio para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, tá. Olá, Tá, boa noite. Oi, boa noite. A minha filha tomou Ritalina. Boa noite. Minha filha tomou Ritalina por vários anos. Hoje ela não toma mais, ela tem 18, mas, porém, ela tomou por vários anos e ajudou muito, muito mesmo. E com o tempo, você vai aprendendo a organizar os pensamentos, né? Esse déficit de atenção. E hoje ela já não necessita mais da medicação. Foi muito bom. Ô, Brígida, tu tem uma filha de 18 anos? Yes, my dear. Ó, eu tô aqui com o queixo caído porque eu achei que tu não tinha 30 anos ainda. Oh, no. I'm 43. Don't tell to anyone. Sei. 43, meu Deus, eu achei que tu era uma guria de 29. Gente, uma filha de 18. Só tem uma, Brígida? Sim, somente uma.
Mas, e também, eu falo assim, né, eu penso, foi uma professora, acho que estava no terceiro ano, segundo ano do Fundamental 1, que detectou, me chamou, e a partir daquele momento eu fui fazer exames e realmente ela necessitava de utilizar a Ritalina, e foi muito bom. E aí tu vê que eu acho importante dizer isso, que parabéns para ti, porque não foi uma dessas mães que entrou em pânico, começou a chorar, fazer fiasco, e dizer que a Ritalina ia destruir o cérebro do teu filho, que os medicamentos destroem a pessoa X, Y, Z, e a gente sabe que tudo isso é um... E que importante esse teu relato, Brígida, que importante. Ela tomou, e ela tomou quando criança, e ela não precisa mais. Olha só que importante foi a tua intervenção como mãe, né? E também, de certa forma, como professora. Agora, os alunos, as pessoas que descobrem o TDAH adultos, eles precisam tomar Ritalina pro resto da vida, né? Não que seja uma coisa ruim, porque Ritalina é tribom, mas, mas poderiam ser curados e não foram quando crianças, né? A tua filha foi curada. Sim, sim, nossa, eu sou super agradecida à professora quando ela me chamou, porque às vezes também tem um preconceito, fala assim, tem muitos pais que não sabem receber essa informação na escola, né? Eu não, eu agradeci, falei, porque talvez a professora ali, ela tem aquele olhar, né? Assim, que vai detectar algo que talvez em casa, eu como mãe, eu não percebia, né? Então, eu achei isso muito importante. Que bom que tu tem essa visão tão mente aberta, tão para frente. Que bom, eu fico feliz em saber. E só beneficiou a tua filha, tu viu só que lindo? Que bom. O que você tem é uma situação em que os bilíngues estão usando esse sistema o tempo inteiro, muito mais do que os monolíngues. Então, esse sistema muda, torna-se mais eficiente, mais forte. Então, quer dizer que, por exemplo, aquilo, olha, gente, é tão emocionante estudar sobre isso. Eu fico tão surpresa, porque daí o que acontece? Eu, como aluna, primeiramente como aluna, de mais tarde como professora, eu percebi que se eu colocasse o meu áudio em inglês, e daí depois minha legenda, primeiro a legenda em português, ou o áudio do filme, uma série, né, o áudio em inglês e a legenda em português, eu aprendia mais, mas eu primeiro tinha que ter assistido em português isso. Olha se isso não está falando exatamente isso. Eu estava ativando os dois sistemas sem querer. E eu vi que isso deu resultado. Gente, olha que poderoso o conhecimento é. Além disso, há evidências de que o bilinguismo está associado a um atraso no aparecimento dos sintomas de demência, ou seja, os bilíngues costumam possuir uma reversa cognitiva maior, que permite amortecer os efeitos da idade. Viva nós! Não ficaremos dementes tão cedo! Uhul! Vocês viram como é importante estudar uma segunda língua? O bilinguismo está associado, vou repetir, a um atraso no aparecimento dos sintomas de demência. Olha que importante, gente. Primeira reunião do ano na escola bilíngue, vocês colocam esse texto, pelo amor de Deus. E digam assim, os seus filhos vão ter um cérebro ativo por muito mais tempo. Olha que importante isso. O aumento de pesquisas relacionadas ao tema e a crescente divulgação destas é cada vez mais promissor, e isso é muito bom, mas requer cautela, porque muitas vezes pode dar margem para interpretações equivocadas e generalizadas. É por esse motivo que agora vamos entender um pouco mais sobre isso, a fim de não cairmos nas armadilhas das falsas divulgações científicas. Então, o que aconteceu? Aconteceram dois movimentos, tá? Conforme foram sendo estudados o cérebro lá nos anos 90, em primeiro lugar. Depois se estudou o bilinguismo e depois se uniu os pesquisadores aos educadores para estudar o resultado na neurociências aliado ao bilinguismo, tá? E aí o que aconteceu? Surgiram interpretações, péssimas interpretações, e das péssimas interpretações surgiram mitos, que nem fake news, tá? Se popularizaram de uma forma absurda,
tá? E aí, para acabar com o mito, é só com muito estudo científico. Aqui eu tenho um vídeo do YouTube, a gente vai lá. Tá bem lentinho. Esse vídeo, gente, é uma palestra, se eu não me engano, esse primeiro é uma palestra de 1 hora. A gente não vai ver, não vai ficar aqui 1 hora assistindo, mas eu vou ir pulando e pontuando algumas coisas com vocês. Deixa eu fechar umas coisas aqui. Ó, como o bilinguismo ajuda o teu cérebro. Deixa eu compartilhar aqui o som. Ó, ele tem 1h03. A gente não vai assistir 1h03, a gente vai assistir só uns minutinhos. Só para pontuar algumas coisas bem importantes que tem nesse vídeo. Ó, tá bem lentinha a internet. Mas não tem problema, vamos lá que vai dar certo. Hi, I'm Ellen Bialystok. I'm going to be talking about my research that shows how a very ordinary experience, bilingualism, has the ability to change and improve cognitive function across the lifespan and even delay symptoms of dementia in older age. Thank you so much for this incredible honor. It's tremendous to be here, and I want to thank everyone who's responsible for this in the School of Psychology and Clinical Language Studies, and in particular, Professor Rothman, who invited me and has organized all this. Thank you very much. The main concept that I'm going to talk about today is... Eu vou parando e comentando, tá? Em primeiro lugar, eu fiquei assim, ó, abestada, para não dizer outra palavra, com a humildade dessa mulher. E ela é PhD, pós-doutora, né, nesse conhecimento, não é nem bilinguismo, nem neurociências, é as duas coisas, tá? Que tem um outro nome ainda que eu me esqueci agora. Mas eu fiquei abestada com a humildade dela, né, de falar, assim, de expor as ideias. E outra coisa que me passou pela cabeça que eu acho tão importante é que olha que coisa mais incrível para nós é saber uma segunda língua. A gente tem essa capacidade de pegar esse monte de informação, esse monte de conhecimento que está disponibilizado só em inglês e ter acesso a ele, né? Isso é uma coisa que a gente devia de ser sempre agradecidos. Neuroplasticity. This is the idea that our brains and our minds change as a function of what we do with them. Now, 50 years ago, that would have been a shocking statement, but now it's perfectly accepted that we change from our experience. I'm going to show you some examples. A study 15 years ago now showed that London taxi drivers who had to memorize the knowledge, the streets of London, in order to obtain a taxi driver's license, had enlarged portions of the brain region responsible for spatial navigation. This is a well-known finding now in psychology, that the posterior hippocampus of taxi drivers is larger than non-taxi drivers. But it's actually more complex than that. And another theme of my lecture is going to be nothing is simple. Everything has to be looked at from multiple angles. So if you actually
Ó, deu uma paradinha na internet, mas serviu de nossa deixa para pular, não tem problema. Because that's what it does. Both languages touches the most centers. There's this cartoon idea that language processing takes place in this little bit on the left in the middle. But in fact, if you look at an image of someone doing any, there's this cartoon idea that language processing takes place. Both languages are always active to some degree. So why is there no confusion? Why do you get the right language out in the right context most of the time? The reason is because there is another set of processes in the brain at the front called the executive function system or executive control processes.